Por fim, para terminar aqui o nosso conjunto de aulas sobre a Rússia, a gente tem a Rússia pós-dominação mongol. Por volta de 1240, a Rússia vai entrar numa guerra de 3 anos contra os mongóis. Vai ser conquistada com muita rapidez. E desde então, né, esses mongóis que também tinham invadido regiões no Oriente Médio, também tinham invadido região da Hungria, da Polônia, etc., vão estar governando sobre todos esses locais. Acontece que a gente já tinha visto isso quando falou da Hungria. O Império Mongol ele vai estar se dividindo em khanatos, que seriam espécies de unidades administrativas com relativo grau de independência, a não ser a obrigação de estar enviando impostos para os khans na Mongólia, mais para a região da China. O que acontece? Moscou, nesse momento, vai conseguir a atribuição de ser a capital disso que às vezes é chamado de Ducado ou Khanato de Moscou, ou seja, uma unidade administrativa que vai corresponder à região do que seria hoje o ocidente da Rússia, ainda dentro do Império Mongol, e eles vão começar a centralizar então o seu poder dessa forma, através de representantes deste governo mongol. O que começou apenas com essa parte de cobrança de impostos vai acabar tomando novos ares em determinadas situações. Primeiro, a gente viu que dentro do Império Mongol existe liberdade religiosa. Inclusive, a gente falou sobre a conversão dos otomanos, a gente falou sobre a conversão de parte desses mongóis ao islamismo. Eles não vão conseguir conquistar Constantinopla, não vão conseguir terminar de conquistar o Império Bizantino. O Império Bizantino vai cair só em 1453. Então, durante um tempo, essa Rússia, que era sob domínio mongol, que tinha como religião cristã ortodoxa, ela vai se ver isolada da sede da sua religião, que era a cidade de Constantinopla. E aí, com isso, eles vão fazer uma espécie de reforma dentro da sua igreja, estabelecendo Moscou como capital da Igreja Ortodoxa Russa. Ou seja, eles não vão estar mais seguindo o patriarca de Constantinopla, mas a gente vai ter então uma dupla unificação de poder sobre Moscou. Primeiro, como representantes do Império Mongol, com coleta de impostos, com organização das armas, com uma unidade administrativa. E segundo, como sede da própria religião ortodoxa, que não estava sob controle do Império Bizantino. Só como o Império Bizantino já está nas últimas nessa época, então a maior parte da religião ortodoxa já está sob domínio mongol e não sob domínio bizantino. Então isso vai trazer um poder muito grande para essa Rússia que está se formando ainda sob domínio mongol. Como um terceiro ponto, a gente vai ver que Hungria, Polônia, Lituânia vão se tornar independentes. Eram para ser khanatos, eram para estar comunidades administrativas do Império Mongol, mas logo conseguem a sua independência. E vai caber então à Rússia, como último dos pontos do Império Mongol, a reconquista dessa região. Então ela ainda vai ter um grande destaque na sua campanha sobre a Lituânia, por algumas décadas, conseguindo capturar praticamente todo o território lituano. Eu lembro que tinha uma aluna aí que perguntou para mim, falou, nossa, puxa, eu tenho parentes da Lituânia, por que a Lituânia apareceu aqui nas suas aulas? Parece um país tão pequenininho hoje. Então a Lituânia já foi um grande reino, com o seu ápice durante a união com a rei Edviges, né, não, rainha, da Polônia, que é o momento da sua conversão, mas eles não conseguem força para impedir as invasões russas que vão acontecer depois com apoio mongol. Então, realmente, a Lituânia vai acabar ficando uma região... o reino da Lituânia vai ficar extremamente pequeno e a maior parte do seu território conquistado pela Rússia. O que acontece? Durante esse período, a gente vai ter como um desses representantes o Ivan III. O Ivan III começa o seu reinado, às vezes chamado de seu principado,
como um dos representantes ainda dessa Rússia que está sob alguma forma de poder dos mongóis. Mas também vai ser, aqui já por volta de 1400, já vai ser também um momento que o Império Mongol está caindo. Então, lá na região da China, já há levantes contra o Império Mongol, ele já começa a se concentrar na sua face oriental, deixando meio que abandonado aqui as partes mais ocidentais do Império. E aí, esse Ivan III vai se aproveitar da situação para fazer uma espécie de independência. Não vai ser uma independência declarada como uma guerra de uma vezada só, mas pouco a pouco ele vai começar a expulsar emissários do Império Principal, ele vai se negar a estar obedecendo leis, inclusive em alguns momentos essas batalhas que não chegam a se definir como uma total independência, mas vão tomar proporções aí bem maiores. E é durante esse governo onde um monge ortodoxo, não lembro o nome dele aqui, ó, o nome dele é Filofei, que vem de Filo, né? E esse Filofei Pskov, ele vai fazer uma espécie de uma profecia. Ele vai dizer que o cristianismo, entre aspas, original, que seria o romano, dentro do Império Romano, a religião ficou, mas o Império caiu, Roma não era mais capital do Império. Lembrando que nesse momento aqui, por volta do ano 1400, a gente tinha 2 igrejas católicas, pouco depois 3 igrejas católicas, uma em Avignon, uma em Roma e depois uma em Pisa. E ele vai dizer que Constantinopla, como sede do cristianismo ortodoxo, vai cair, vai passar a ser só religiosa, mas vai deixar de ser um império. E que, quando isso acontecesse, que aconteceria em breve, Moscou passaria a ser a nova capital e a única que haveria uma união de igreja e poder imperial. E aí que por isso, então, Moscou seria sucessora do Império Romano. Né? Então tinha o Império Romano do Ocidente, com base em Roma, que caiu. Mas antes dele cair, ele criou Constantinopla, que continuou existindo por um bom tempo, mas antes de Constantinopla cair, Moscou teria sido a sede do cristianismo, no caso do cristianismo ortodoxo russo. E aí, com a queda de Constantinopla, Moscou seria então a terceira cidade do Terceiro Império, segundo essa visão e contagem deles aqui, da Igreja Ortodoxa. E aí, com isso, o príncipe, ou o Khan, da Rússia, deveria atribuir a si o título de imperador, o título de César. E aí, a partir então do Ivan III, ele vai começar a utilizar um título que é uma apropriação do nome César, que em português vai virar Czar ou Tsar, que é de origem César, de origem imperador. A Rússia vai adotar então uma nova postura, agora sim completamente independente. Essa unificação só vai se terminar com o Ivan IV, já um século depois, mas aí já entra em história moderna, né? E ela vai se colocar como símbolo da águia de 2 cabeças, uma olhando para o Ocidente, com o objetivo de ter a sua expansão e a sua influência sobre o Ocidente cristão, o Ocidente neste momento fragilizado, lembrando que o Império Otomano está aparecendo com uma força gigante sobre os territórios do Ocidente, está virando o grande império, e a outra cabeça da águia é virada para o Oriente, com a ideia de que a Rússia iria se expandir sobre o que havia sobrado do Império Mongol, levando as suas posses até o outro lado. Durante esse período aí de uma Rússia imperial, que já vai ser a Idade Moderna, a Rússia vai conseguir ter saída para o mar, para o Oceano Atlântico, de um lado, e ela vai conseguir chegar a dominar regiões até mesmo da América, na região do Alasca, né, que depois vai ser comprado pelos Estados Unidos, que seria o outro lado da águia, se transformando aí no que hoje em dia é o maior país do mundo em termos de extensão territorial,
e que também vai se tornar um grande império, por mais que em uma grande parte do seu território, a região da Sibéria, seja uma região de difícil habitação. A população da Rússia não vai ser tão grande proporcionalmente ao seu território. E aí a gente termina então a nossa Rússia medieval aqui, dando base para o que vai ser o Império Russo depois, nos séculos seguintes.